Caso você não me conheça, o meu nome é José Carlos, eu sou coach de relacionamento. Por que as mulheres falam tanto? E novamente eu vou dar 3 argumentos aqui. O primeiro argumento é neurocientífico, o segundo argumento é evolutivo e o terceiro argumento é social. Por que as mulheres falam mais do que os homens? Por que os homens não conseguem, na maioria das vezes, não conseguem aguentar tanto falatório da mulher, mas quando a mulher vai conversar com outra mulher, elas se dão tão bem? Como eu já falei, a mulher tem 2 centros de fala no cérebro. O cérebro é dividido em 2 partes, o hemisfério direito e o esquerdo, e o homem só tem 1 centro de fala em um dessas 2 áreas. Eu não me lembro exatamente em qual delas. Mas a mulher tem 2 centros de fala em cada uma das áreas. Então, enquanto a mulher fala, ela consegue escutar ao mesmo tempo e entender tudo. Mas o homem não. Então, acontece que o homem acaba falando menos do que a mulher. Em média, o homem consegue expressar muito bem 7.000 palavras por dia. É uma média. O homem consegue expressar 7.000 palavras por dia. Nem todos fazem isso, mas é uma média. A mulher, por outro lado, como ela tem 2 centros de fala, dos 2 lados, ela tem uma capacidade de expressão, uma capacidade de fala e de comunicação muito maior do que o homem. Em média, a mulher tem um estoque, digamos assim, de 20.000 palavras para falar por dia. Então, digamos que o homem e a mulher saem para trabalhar, os 2 saem para trabalhar, os 2 trabalham o dia inteiro e quando volta para casa o homem está quieto na dele, fala poucas coisas, conversa muito pouco com a esposa, mas a esposa tem muito para falar, tem muito para conversar. O que acontece é que durante o dia o homem usou todo o seu estoque, ou quase todo o seu estoque de comunicação, de palavras. Gastou quase todas as 7.000 palavras que ele tinha. Enquanto a mulher gastou provavelmente 10.000 palavras. E a mulher ainda tem mais 10.000 palavras para gastar. E com quem que ela vai gastar? Com o homem, com o parceiro que está do lado dela, com o pai, com a mãe, com o irmão. Ela vai gastar com alguém. Ela precisa expressar, ela precisa conversar. Por isso que quando o homem vai conversar, ele tende a ser objetivo e direto. Fala direto. Aí, às vezes, ele é taxado como arrogante, como sem educação. Enquanto a mulher, quando ela vai conversar, ela tende a dar voltas, ela puxa um gancho daqui, puxa um gancho dali, fala um monte de coisa para chegar a uma conclusão, e às vezes nem chega a uma conclusão direta. Ela deixa meio as coisas no ar, com o intuito de que o homem consiga entender aquilo que ela está falando. Mas o homem não vai entender, porque ele não tem essa capacidade de interpretação como a mulher tem. Não porque ele é burro, é só porque ele não tem essa capacidade no cérebro dele. O homem pode desenvolver isso? Pode, mas é muito difícil, é muito complexo, e na maioria das vezes o homem não está muito afim de fazer isso. Assim como também as mulheres, de forma geral, não estão muito afim de entender o mundo do homem, o homem também não está muito afim de entender o mundo da mulher. E aí gera problema, gera discussão, gera briga, gera desentendimento, muito e muito. Tá? Então essa é a primeira resposta à pergunta por que as mulheres falam tanto. Então, a resposta neurocientífica de que a mulher tem 2 centros de fala no cérebro, em cada hemisfério do cérebro. A segunda explicação do porquê que a mulher fala mais do que o homem, do porquê que a mulher fala tanto, é uma explicação evolutiva de que, por exemplo, o homem evoluiu para caçar. Ele evoluiu, ele saía para caçar e lá ele tinha que ficar quieto, porque senão ele não conseguia falar. Enquanto isso, a mulher ficava e cuidava e socializava com as outras pessoas que estavam por ali. Como eu já disse, durante 200.000 anos, o homem foi evoluindo. E nesse decorrer de 200.000 anos, quase todo esse tempo, os homens, as pessoas viviam em tribos, em pequenos grupos sociais. E nesses pequenos grupos sociais, as mulheres cuidavam de tudo. As mulheres cuidavam das crianças. E como as mulheres tinham que se socializar, tinham que se comunicar muito bem, porque senão uma não entendia a outra, porque senão elas não conseguiam entender os filhos e não conseguiam educar os filhos, elas tiveram que desenvolver essa capacidade de comunicação. Então, por conta disso, a mulher acabou aprendendo a se comunicar muito melhor do que o homem. Tanto nas suas características de palavras, as mulheres aprendem a falar muito mais cedo do que o homem, de forma geral, e as mulheres também acabam tendo um estoque de palavras muito maior, um repertório de palavras maior. Quando, com 3 anos, a mulher, uma criança de 3 anos, uma menina, tem, em média, o dobro de repertório de palavras diferentes do que um menino. Então, quando você está conversando com um casal, filhos, e eles têm a mesma idade, eles são irmãos de 2 ou 3 anos,
Se você pergunta para um menino, quantos anos ele tem ou qual que é o nome dele, geralmente quem responde é a menina, porque ela tem que falar. Ela fala mais, ela fala melhor também, ela se expressa melhor. Isso gera uma consequência muito interessante, porque a mulher expressa melhor as suas próprias emoções do que o homem. A mulher é competente, emocionalmente competente, e o homem não consegue fazer isso. A mulher fala sobre o seu sofrimento, a mulher fala sobre suas dores, a mulher fala sobre o que está sentindo, e o homem tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, tá? Porque a mulher acabou desenvolvendo uma característica maior de empatia e de simpatia com as pessoas que estão à sua volta, enquanto o homem fica um pouco retraído nessa questão. Então a mulher é emocionalmente mais competente do que o homem nessa parte. Isso faz com que as diferenças entre homens e mulheres sejam muito grandes e por conta disso eles não consigam se entender muito bem. E aí gera muitas brigas, muitas discussões. Por isso, eu acredito que você tem que aprender a se comunicar. Os homens têm que aprender a se comunicar e a mulher tem que aprender a se comunicar. O homem tem que aprender a ouvir e aprender a falar na hora certa. E a mulher tem que aprender a falar do jeito certo. Enquanto o homem é objetivo, a mulher é complexa. O homem fala direto o que ele está pensando e o que ele está querendo. A mulher tende a rodear, trazer assuntos e assuntos para contextualizar aquela situação. Então, o que o homem tem que aprender? O homem tem que aprender a ficar quieto e ouvir. E aprender que quando a mulher quer ser ouvida, ela quer ser ouvida. E o que a mulher tem que aprender? A ser direta e objetiva. Tentar falar de forma simples, como se o homem fosse meio burro, porque ele não consegue entender coisas complexas. Então a mulher tem que aprender a falar de forma simples e direta. Olha, eu quero isso por causa disso, porque isso está acontecendo assim e eu não estou gostando disso. Simples e direto. Isso vai ajudar a resolver todos os problemas do mundo? Não, mas vai ajudar a resolver muitos problemas dentro da sua casa. Então, a primeira explicação é neurocientífica, que a mulher tem 2 centros de fala. A segunda explicação é evolutiva, que a mulher evoluiu para falar, para se socializar. E a terceira explicação agora, eu já comecei a falar e vou continuar falando, é que a mulher tem uma competência emocional muito maior do que o homem, por conta da sociedade. A mulher, uma criança, uma menina, ela cresce aprendendo que ela pode falar sobre o que ela sente. Ela cresce aprendendo que ela pode falar sobre suas dores, porque ela é uma menina, porque ela é uma princesa. E uma princesa tem que ter tudo para ela. Uma princesa tem que ser tratada bem, uma princesa tem que ser tratada como uma princesa. E daí, quando ela está sofrendo, ela pode chorar. Porque ela pode chorar, porque ela precisa chorar para que alguém venha ajudar ela. O menino, se ele fizer isso, ele é taxado como fraco. Ele cresce achando que se o homem fazer isso, ele é fraco. Tanto que se nos filmes, geralmente você vê uma criança, tá uma criança ali, ela pergunta para o pai, e o pai fala assim que o homem não chora, e tem até músicas que falam sobre isso. Olha o quanto que isso atrapalha a comunicação. Então, uma menina aprende desde cedo a expressar as suas emoções e aprende o quanto que isso é importante para ela poder se expressar adequadamente, para ela ter o que deseja. Enquanto o homem aprende que ele não pode fazer isso, porque senão ele não é um homem de verdade. Olha, a competência emocional de uma menina de 10 anos é muito superior à de um homem de 20, 30 anos. Porque ela aprende a se expressar. Ela aprende a lidar com as suas emoções muito mais do que o homem. Justamente porque ela aprende que ela pode fazer isso. Enquanto o homem, se ele perder as estribeiras, se ele fazer algumas coisas, chorar, se ele ficar triste, se ele ficar chateado no meio dos outros, ou mesmo em algum lugar sozinho, ele é considerado menos homem. Então a mulher acaba se desenvolvendo muito mais do que o homem. Por isso toda mulher, ou quase toda mulher, tem uma competência de entendimento e de interpretação da situação muito maior do que o homem. Tá certo? Eu não estou aqui querendo dizer que a mulher é melhor do que o homem. Homem e mulher são diferentes. Cada um tem suas diferenças e cada diferença tem uma função específica, tá certo? Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem que aprender a conviver com o outro, a mudar, a melhorar o seu comportamento para que a convivência seja cada vez melhor. Então, por que as mulheres falam tanto? Por que as mulheres falam mais do que o homem? Primeiro, porque ela tem 2 centros de fala, enquanto o homem só tem um. Segundo, porque ela evoluiu para se comunicar, para se socializar. E terceiro, porque ela tem uma competência emocional muito maior, porque ela cresce desde criança, ela já cresce aprendendo que ela pode se expressar, enquanto o homem cresce aprendendo que ele não pode se expressar. Se você quer realmente ter um relacionamento mais feliz com seu parceiro, com a sua esposa, com seu filho,
com qualquer pessoa, eu quero te fazer um convite. Daqui a mais ou menos uns 20 dias, daqui a mais ou menos um mês, eu ainda não tenho uma data prevista, eu vou fazer um workshop online, gratuito, onde eu vou tratar sobre esses 3 pontos. A sua mente, as suas emoções e a sua comunicação. E também vou tratar sobre mudanças, como criar mudanças. Nesse workshop online que eu vou fazer gratuito. Como que vai ser esse workshop? Eu vou fazer esse workshop no Facebook, num grupo secreto do Facebook que eu vou abrir. Eu vou colocar pessoas apenas que estão realmente interessadas. O número de vagas para participar desse workshop vai ser limitado. Eu não sei se eu vou abrir novamente outro grupo depois, mas vai ser um workshop que vai durar 4 dias. O workshop vai ser de 4 dias, onde cada dia eu vou falar sobre um dos pontos: mindset, inteligência emocional, comunicação e mudança. Então serão 4 dias de workshop apenas para pessoas que mandarem uma mensagem para mim no Facebook, na minha página do Facebook especificamente. Então, se você quer participar desse workshop, que vai acontecer mais ou menos daqui uns 20 dias, você manda uma mensagem para mim no Facebook, falando que você quer participar. E aí eu vou adicionar você no grupo secreto, onde eu vou ministrar esse workshop. Esse workshop vai ser feito através de lives, como está feito aqui, ou talvez eu vá mandar os vídeos, vou fazer o upload dos vídeos para o grupo, só para aquele grupo. Então vai ser um workshop de 4 dias que eu vou fazer gratuito para quem realmente está interessado em ter uma relação mais saudável, ter uma relação melhor com o seu parceiro. Então, se você quer isso, manda uma mensagem para mim. Eu quero participar do workshop. Desse jeito, eu quero participar do workshop. E então eu vou adicionar você nesse grupo, que vai ser um grupo secreto. Perfeito? Eu desejo tudo de bom para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!